O Brasil Justiça desta semana vai abordar a reforma do Judiciário, o segundo Pacto Republicano e a nova Lei da Ação Civil Pública. Para falar sobre esses temas, eu recebo o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto. Magistrado há 4 anos, na MB ocupa o cargo de coordenador da Justiça Federal. Doutor Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Olá, Renata, é uma alegria estar nesse programa da MB, Programa Brasil Justiça, um canal de interação e de comunicação importante da magistratura com a sociedade para demonstrar e debater o aperfeiçoamento da justiça. Doutor Rogério, qual a importância de se organizar as reformas do Judiciário por meio de pactos? A importância é que você faz um acordo de cooperação entre os poderes. Nós vivemos num Estado republicano, onde os poderes têm independência e autonomia, o executivo, o legislativo e o judiciário, e o pacto é uma inovação, inclusive, do Brasil, do sistema brasileiro, que permite essa cooperação, aonde os 3 poderes, especialmente por uma iniciativa principal do judiciário, mas precisa para aprovação das leis do legislativo e também da força do executivo, ele direciona aos temas prioritários, as leis mais importantes, faz uma pauta, uma prioridade para aquele momento da justiça de buscar isso. E o Brasil tem uma distinção porque justamente desde 2003 criou uma Secretaria de Reforma do Judiciário, que foi uma sinalização importante na época do Poder Executivo para dizer que também o Executivo queria colaborar nessa pactuação, nesse avanço, nesse aperfeiçoamento, nessa modernização da justiça brasileira. Qual foi a sua participação nos processos de reforma do sistema de justiça brasileiro? Eu inicialmente estava atuando no governo, na presidência da República, acompanhei o final da aprovação da emenda 45 e o primeiro pacto, que foi um pacto que abordou um conjunto de projetos de leis que foram enviados à época para justamente regulamentar novos institutos criados pela emenda 45, a chamada emenda da reforma do Judiciário. Eu peguei essa fase final quando eu assumi, em 2007, a Secretaria Nacional de Reforma do Judiciário no Ministério da Justiça, que é esse órgão de pactuação, que é esse órgão de articulação entre os 3 poderes, justamente na condução dessas reformas. E aí eu tive essa participação no sentido de dar continuidade às reformas. Esse primeiro pacto foi um pacto com enfoque legislativo, foram 39 projetos enviados num pacote, no final de 2004, eu acompanhei a segunda etapa e como um produto da demonstração da importância disso, é que ele resultou, por exemplo, na aprovação de 22 leis, que deram a regulamentação de vários institutos, como da repercussão geral, as súmulas vinculantes, todos aqueles institutos que foram introduzidos pela emenda 45. Então essa foi a primeira participação e no segundo momento eu fui o coordenador da articulação, da organização e depois da execução do segundo pacto republicano que foi firmado em abril de 2009. De que forma foi elaborado o segundo pacto republicano? Depois dessa fase, que foi uma fase de regulação mais normativa das leis, como eu referi, havia a necessidade de a gente fazer um pacto mais de conteúdo. Ao invés de mandar um conjunto de projetos, se elegeu temas: acesso à justiça, efetivação dos direitos fundamentais e agilidade na prestação da justiça. E nós elegemos daí um pacto de temático, como chamamos, em cima desses 3 eixos. Foram 8 meses de negociação entre os 3 poderes. Eu representava o Poder Executivo na época, mais o Judiciário na época e o Legislativo, e nós elegemos assuntos que eram importantes e que precisavam serem regulamentados, ou aperfeiçoados, ou tinham uma carência. E com isso, elegemos um conjunto de assuntos e ao invés de mandar um pacote de leis, aproveitamos os projetos que estavam em tramitação no Congresso para prestigiar o legislador que teve iniciativas e com isso nós ganhamos em tempo, agilidade, porque já estava em tramitação e negociava-se o conteúdo. Criou-se um comitê de gestão interinstitucional dos 3 poderes e com isso nós negociávamos o conteúdo com o relator, com assim por diante, e com isso permitia que uma agilidade e também um volume significativo de aprovação de leis. Por exemplo, nos 5 anos, eu tenho um balanço assim, provisório, que faz... O primeiro pacto durou 5 anos, veja bem, foi de 2004 a 2009 e também já hoje
fechou mais 5 anos. Foram mais de 20 leis aprovadas, 4 emendas constitucionais, todas importantes, e que demonstrou o acerto e essa condução de um pacto que foi assinado pelos presidentes dos 3 poderes e que demonstrou, assim, uma visão conjunta de colaboração dos poderes em alguns temas que o Brasil necessita no seu aperfeiçoamento da justiça. Na prática, como ocorreu a execução do segundo Pacto Republicano? Era isso que eu falava um pouco, ou seja, nós tínhamos os assuntos elencados, acesso à justiça, e nós íamos lá e verificávamos no Congresso alguns assuntos que eram importantes. Por exemplo, era importante dar uma estabilidade, um formato novo à Defensoria Pública, que é uma instituição essencial na defesa e assistência das pessoas carentes. Então, elegíamos lá, aprovamos a Lei Complementar da Defensoria Pública, a Lei Complementar 132. Então, esse núcleo de gestão, ele identificava projetos ou recebia demandas do Judiciário, das associações da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, de todos, da sociedade, e com isso nós negociávamos o conteúdo e ganhávamos na escala da aprovação. Então, foram várias leis importantes que foram aprovadas nesse período, a lei do divórcio, a lei a emenda que deu a nova lei orgânica da Defensoria Pública, a que regulamentou o CNJ, que havia ainda algumas pendências nesse sentido, e a lei, por exemplo, de emendas constitucionais, a lei do trabalho das empregadas domésticas, que também foi eleita. E depois foram um conjunto de 26 leis normativas voltadas tanto na área processual como do direito material, importantes, seja no acesso. Por exemplo, cito uma, a interiorização da Justiça Federal, que é uma justiça ainda muito nas grandes cidades. Foram aprovadas 230 varas. Foi a primeira lei que não foi o deputado que escolheu, o senador, a vara onde queria na sua cidade, que era uma tradição. Nós mudamos. Ou seja, a Justiça Federal, o Conselho Judicial, a magistratura, elegeram onde era real necessidade de a Justiça Federal ir ao interior, expandir nisso, e foi feita uma pactuação nisso, e essa lei aprovou 230 varas, inclusive de uma forma distinta, ou seja, mais republicana, sem aquela interferência, vamos dizer assim, do reduto eleitoral de algum parlamentar. Então foi um momento de grandes conquistas para a justiça e para a sociedade, acima de tudo, que precisa de instrumentos mais ágeis, mais democráticos, e os operadores de direitos de leis que tenham efetividades e resultados positivos no dia a dia da proteção dos direitos dos cidadãos. Doutor Rogério, o senhor acha que já está na hora de implementar o terceiro Pacto Republicano? Eu sou defensor desse tipo de pactuação. Eu acho que já se passaram mais de 5 anos, o segundo pacto foi exitoso, muitas aprovações de leis e também políticas importantes, como foi uma política de efetivação da Lei Maria da Penha. Não basta aprovar leis importantes, mas tem que efetivá-las. Foi um projeto importante que dê ações concretas dos 3 poderes, e passado esse período é o momento, eu acho, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo fazer uma nova repactuação e eleger as prioridades do momento, né? Temas importantes como temas das ações coletivas que precisam serem dimensionadas e regulamentadas melhor no Brasil. Então eu acredito que seria um momento de uma nova pactuação, de uma atualização da pauta de reformas na justiça brasileira. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, vai falar sobre a nova Lei da Ação Civil Pública. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Estão abertas até o dia 14 de agosto as inscrições para o curso de Direito do Consumidor e Direito Ambiental. Na capacitação promovida pela Escola Nacional da Magistratura da MB em Salvador, nos dias 3 e 4 de setembro, os participantes vão discutir as recentes alterações na legislação e sua aplicação pelo Judiciário. Serão oferecidas 50 vagas. Não perca! Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a reforma do Judiciário e o segundo Pacto Republicano. Agora, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, vai falar sobre a nova Lei da Ação Civil Pública. Então, Rogério, o que propõe a nova Lei da Ação Civil Pública e como foi construído esse projeto? Olha, Renata, é um tema hoje que tem uma importância muito grande.
esse projeto ele busca sistematizar, né, algumas discussões que propõem, inclusive no Brasil, um processo coletivo, mas a opção foi atualizar a Lei da Ação Civil Pública, que é a lei mais importante que trata dos direitos coletivos, dos direitos individuais homogêneos e difusos, aqueles direitos que dizem respeito a todas as pessoas de uma forma comum, de uma forma, às vezes, que nem se percebe, como os direitos da natureza, de proteção do meio ambiente, do consumidor e assim por diante. E a importância disso era justamente buscar uma lei que priorizasse as ações coletivas no Brasil. E à época, em 2008, foi organizado uma comissão de juristas, foram 24 juristas de todas as áreas da justiça brasileira, das entidades. A AMB teve representantes, a Justiça Federal teve representantes, a Defensoria, a OAB, a Academia, o Ministério Público e assim por diante. E pactuamos um projeto importante, inclusive que foi incluído no segundo pacto, era o projeto de lei 5.139, que justamente dá essa nova roupagem, priorizando a ação coletiva em relação às ações individuais. Justamente naqueles temas que nós temos muitas demandas repetitivas, há uma insatisfação da sociedade, porque às vezes vê um cidadão ganhando e o outro não ganhando, um mais rápido e outro mais demorado. É difícil para o cidadão entender isso, que às vezes é uma compreensão diferente do magistrado, do seu advogado como atuou, e essa ação justamente objetiva priorizar. E uma das grandes vantagens dela é que, na medida em que ela amplia os direitos que são protegidos, os direitos sociais, ambientais, econômicos, os direitos de consumidor, que já alguns previstos, ela amplia os legitimados também, aqueles que podem propor, as entidades, o Ministério Público que já tem, a Defensoria, os órgãos do Legislativo, por exemplo, mas também ela, na medida que a grande inovação, que eu diria, a grande novidade dela era que, na medida que tem uma ação civil pública tramitando sobre um direito, por exemplo, do consumidor em relação aos problemas hoje da telefonia, todas as outras ações individuais, elas ficariam suspensas. Ou seja, nós resolveríamos no coletivo. E ganharíamos em agilidade, porque teríamos um foco, ganharíamos na dimensão e também na homogeneidade da decisão, ou seja, daria uma maior segurança jurídica. E depois, lá na fase da execução, as pessoas poderiam cobrar, cada um individualmente ou coletivamente, os seus direitos. Mas nós não ficaríamos atuando no varejo, aquilo que hoje abarrota os tribunais. Nós pararíamos milhares, milhões de ações, às vezes, e priorizaríamos uma ação coletiva. Essa seria, por exemplo, o grande eixo, a grande inovação dessa lei. Desse projeto de lei que estaria atualizando a nova Lei da Ação Civil Pública, dentre outras vantagens que podem ser identificadas nesse projeto. Para a segurança jurídica, quais são as vantagens dessa nova proposta? Além de você priorizar o processo coletivo, ela disciplinaria no futuro justamente as competências. Hoje você ingressa nas ações, você não sabe se ingressa numa determinada cidade, quando a ação teria repercussão local seria no município, quando a repercussão estadual seria na capital e quando a repercussão nacional seria em qualquer capital. E também, com isso, evitaria o volume, as diversas demandas do mesmo assunto, porque criaria um cadastro nacional onde, na medida que tem uma ação sobre um tema, não se pode ingressar com novas ações. E também disciplinaria os efeitos da chamada coisa julgada, do que vale dali para o futuro para todas as ações. Então, essa inovação de disciplinar hoje, que é uma divergência muito grande sobre a competência, criar um cadastro nacional das ações civis públicas e regular os efeitos das decisões, para quem ela vale, seria as grandes inovações que dariam a efetividade aos direitos e uma segurança jurídica também para aqueles que estão em Estado, especialmente aos cidadãos que buscam a proteção, o resguardo dos seus direitos. O que precisa ser melhorado em relação às ações coletivas? A importância seria essa priorização que eu referia. Justamente termos um instrumento que disciplinasse de forma mais orgânica esses processos que têm interesse com a coletividade, com grupos, ou às vezes com toda a sociedade de uma cidade, do estado e até do país. Então o que precisa ser melhorado nas ações é que elas saiam hoje do plano secundário, que nós saímos dessa individualização, onde cada um busca o seu direito de uma forma, às vezes, por uma vantagem maior, uma capacidade jurídica, econômica,
única de acesso. E ela melhoraria porque daria um acesso universal e trataria esses temas que têm efeitos coletivos, têm efeitos difusos a todos de uma forma orgânica. E com isso produziriam resultados mais rápidos, homogêneos e onde as pessoas conseguiriam entender justamente que seriam tratados de uma forma mais igualitária e de uma forma também mais rápida, que veja bem, desperdiçar hoje, mesmo com os instrumentos da repercussão geral das demandas no Supremo e as demandas repetitivas no STJ, você demora até identificar uma ação que tem isso e daí dar um tratamento pelos tribunais superiores de uma forma distinta. Nesse projeto, nessa forma que trataria esse projeto, agora ele tramita na Câmara dos Deputados, ele daria essa roupagem e essa priorização, ou seja, a demanda coletiva teria uma prioridade, tanto que ela suspenderia as ações individuais na busca de um tratamento orgânico, único e de forma isonômica a todos os cidadãos, independente da sua capacidade econômica, processual ou de acesso à justiça. Como a magistratura pode participar da mobilização e também da aprovação desse projeto de lei? Esse projeto foi apresentado em 2009, no segundo pacto. Teve algumas resistências no parlamento ao movimento de algumas entidades empresariais que agora já estão revendo a sua postura, que para elas também é importante terem uma segurança jurídica e disciplinarem logo do que ficarem respondendo milhares de ações sem saber qual é o destino. E agora está se buscando um diálogo novo com todas as instituições. Foi reapresentado um projeto por um deputado de Minas Gerais e que o projeto de lei 4484 de 2012, que é o que tramita, e a magistratura ela pode participar mobilizando os seus representantes no Legislativo, demonstrando a importância desse projeto. O presidente João Ricardo, da MB, já destacou como uma prioridade, já fez reuniões com o Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça tome isso como uma ação muito importante e que dê a prioridade. Então, uma mobilização, uma compreensão de cada magistrado para a importância do projeto, certamente teremos aí a acolhida e uma tramitação do Legislativo para que ele possa, então, ser aprovado e trazer essas vantagens que serão para todos os cidadãos, para as empresas, para o governo, para o poder público, porque poderemos tratar em temas importantíssimos de uma forma única, sem esse desmembramento e essa insegurança jurídica que ainda vivemos em algumas situações e que os cidadãos não compreendem porque demora tanto e porque há tratamento distinto. Acho um grande momento, um momento que podemos na justiça viver, saindo da individualização do processo, saindo do aspecto individual, mais egoísta do seu direito e tratando de forma coletiva. Esse é um desafio, acho, da nova geração do momento da justiça brasileira. Com certeza. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, vai falar sobre a justiça brasileira. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juíza de direito de família em Goiás é poder caminhar a cada dia com os pais, as mães e os filhos, ou a família tenha o modelo que tiver, para que possamos cada vez mais alcançar a paz no âmbito familiar. A Escola Nacional da Magistratura da MB realiza o curso introdutório à Justiça Restaurativa entre os dias 22 e 24 de julho. A capacitação oferece aos magistrados os conceitos fundamentais e uma visão panorâmica das modalidades de práticas restaurativas. A escola disponibiliza 40 vagas aos filiados MB. As inscrições vão até o dia 30 de junho. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a reforma do Judiciário, o segundo Pacto Republicano e a nova Lei da Ação Civil Pública. Agora, o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, vai falar da justiça brasileira. Rogério, depois de mais de 20 anos da advocacia e ocupando vários cargos importantes na área jurídica, como é que está sendo a sua experiência no Judiciário?
É uma experiência nova e, ao mesmo tempo, também tranquila para mim, porque eu tinha essa relação, né, seja como advogado público antes, onde fui por 20 anos procurador do município de Porto Alegre, e depois essa experiência na Secretaria da Reforma do Judiciário, onde eu me relacionei com todos os órgãos e instituições da Justiça. Mas é uma experiência distinta, como se diz, do outro lado do balcão, prestando a justiça ao cidadão brasileiro, e que eu me sinto muito confortado. Tenho uma experiência recente na área do direito previdenciário, foi uma experiência nova, mas que tem uma gratificação muito importante, porque o magistrado, quando ele pode resolver, sente que aquelas demandas trazem uma resolução, algo prático para a vida do cidadão, por exemplo, como eu vejo uma aposentadoria mais rápida, um benefício a uma pessoa doente, aquilo dá uma gratificação de dever cumprido. É uma atividade distinta, é uma atividade que exige uma capacidade, uma responsabilidade muito grande, e eu estou me sentindo muito feliz nessa nova atribuição, justamente por estar dentro de um judiciário brasileiro de alta qualidade, que tem uma estrutura cada vez mais dinâmica e que busca justamente cumprir com seu dever constitucional de bem prestar a justiça aos cidadãos brasileiros. Além das reformas normativas da justiça, quais outras medidas precisam ser feitas? Eu acredito que, além das reformas de leis, o aperfeiçoamento normativo que é permanente e necessário, nós precisamos de políticas públicas de gestão da justiça que qualifiquem a prestação da justiça. Precisamos especialmente sair dessa visão do conflito que é o direito, que nós somos formados desde a faculdade para receber um manancial de armas e ir à luta, seja como advogado, Ministério Público, magistrado. Nós devemos buscar mais a composição, a conciliação, a mediação dos conflitos. Isso nós não estamos ainda bem preparados. Então precisamos investir nas faculdades para que elas tenham uma formação mais de mediação e de uso de meios alternativos de conflitos e, ao mesmo tempo, para os que já estão no mercado como nós, aprendermos técnicas de mediação e composição de conflitos. Inclusive, houve um projeto, na época estava no Ministério da Justiça, que envolveu todos os órgãos, as escolas da magistratura, do Ministério Público da Advocacia, e que desenvolveu muitos cursos e que já tem bons resultados hoje para que a gente vai mudando essa cultura, que eu digo, sair de uma cultura mais do conflito, da guerra judicial, para a cultura da pacificação, para uma cultura mais da composição, porque às vezes aquela solução no processo, a decisão final do juiz, ela aparentemente resolve no papel, mas a vida das pessoas não pacificou. Elas continuam com vizinhos ou com um direito familiar ainda brigando ou brigando com o Estado e assim por diante. Então é importante buscar essa mediação e essa composição, mas é uma cultura que precisa ser reorganizada e com uma nova formação e capacitação. O judiciário brasileiro ainda carece de melhorias na sua gestão? Eu acredito que o judiciário não estava preparado para essa avalanche que é crescente há muitos anos na justiça brasileira. Hoje temos 92 milhões de processos que tramitam em todas as estruturas da justiça. Então, é preciso que o operador do direito, o magistrado, ele tenha uma preparação para gerir esse volume de ações. Ele não é mais um trabalho mecânico, manual, de tratar cada processo. Ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que organizar métodos de priorização, de resolução de demandas repetitivas, de organização de uma sistemática que dê agilidade. E eu acho que essa ferramenta, existem muitas capacitações, a própria ANB propõe cursos para os magistrados, em parceria com outros órgãos, mas ainda precisamos de um diferencial na formação do magistrado para que ele possa lidar com essa nova complexidade, que não é só julgar, é também gerenciar, é ter uma gestão sobre uma estrutura, sobre o seu gabinete, sobre a sua vara, sobre aquele órgão que ele comanda, e não somente sobre os processos, para buscar uma melhor resolução, claro, trabalhando individualmente em cada caso, mas com um olhar na sua gestão coletiva. Para o senhor, como deve ser o trabalho dos magistrados na atuação profissional e na relação com a sociedade? Eu acredito que o importante é que o magistrado não perca esse contato com a comunidade. Ele não pode perder a compreensão dos fatos sociais que acontecem, da vida, da dinâmica da sociedade. Eles têm que estar numa sintonia, não quer dizer que tem que aderir a opiniões públicas, movimentos, mas eles têm que ter essa compreensão, porque na hora da aplicação do direito, não basta a tradução
da norma legal para o caso concreto. Tem que compreender também a repercussão, o que significa aquele para o seu João, para da Dona Maria, aquele problema familiar, aquele problema criminal do filho que se envolveu na droga. Ele precisa compreender como é que a sociedade hoje está se relacionando esses problemas. Então, o que eu digo, no meu ver, a minha experiência, que eu tive uma experiência distinta antes da magistratura, é justamente manter esse contato com a sociedade, com os canais, viver com a sociedade. Nós hoje ainda temos muitos jovens que ingressam na magistratura sem uma experiência de vida profissional. E isso, às vezes, pode trazer uma incompreensão, às vezes, dos fatos, dos processos. Então, é importante essa sintonia, estar atento, entender que a sociedade, ela se socorre do judiciário justamente quando ela tem um direito não aplicado, não protegido, e nós estamos aí para corrigir, para reordenar a justiça, a concretização e a efetivação de direitos importantes, que às vezes um direito que pode não chamar atenção para um julgador, para aquele cidadão, é a questão da sua vida. Então, essa sintonia, essa atenção com o contexto social é muito importante, além de contatos com pessoas da comunidade, dão uma dinâmica, uma diferenciação ao magistrado. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Nartir Dantas Weber, sou juíza da 7ª Vara de Família de Salvador. Escolhi ser magistrada porque sou vocacionada desde muito pequena, queria resolver os problemas de todo mundo. E quem quiser ser juiz tem, primeiro, de ser vocacionado e depois de estudar muito, porque ninguém passa em concurso de juiz se não estudar muito. Então, muito sacrifício, mas no futuro a recompensa será grande, porque é muito prazeroso ser juiz e você ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, você fica com a alma realmente em êxtase. Agradeço ao desembargador Rogério pela entrevista. Obrigado, Renato. Foi uma satisfação. É um canal importante de debater temas importantes com a sociedade, um canal que a MB deve difundir, e eu me sinto muito honrado em trazer esse debate e poder participar. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, senhor. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.